Bom dia a todas e todos. Então, com satisfação, eu declaro aberta esta sessão pública de defesa de dissertação de mestrado do nosso programa. Eu sou a professora Rilva e vou presidir os trabalhos, e nós temos a alegria, né, de receber o mestrando Hugo Mateus Costa da Silva Severiano, que defenderá o seu trabalho intitulado Extensão Universitária na área da saúde da UFPB, perfil e alinhamento a indicadores de desempenho institucional e nacional, contando com a participação da nossa banca examinadora, a qual já expressamos nossos agradecimentos, desde a banca de qualificação, né, a professora doutora Surama Santos Ismael da Costa, né, membro externo, vinculado ao Departamento de Ciências Exatas do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da UFPB, e da professora doutora Josilene Aires Moreira, membro interno ao PPGOA. Então, em nome do PPGOA, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, caras professoras, a colaboração, né, bem como a presença de todos os que acompanham esta defesa. Então, conforme o rito estabelecido, Hugo, você disporá de 30 a, no máximo, 40 minutos para apresentar oralmente sua dissertação. Em seguida, cada examinadora terá o tempo necessário para as considerações e questionamentos, aos quais você pode responder logo após cada arguição. Então, esta sessão, realizada por meio de videoconferência, conforme normas vigentes, né, da pós-graduação da UFPB, está sendo gravada para fins de registro acadêmico, e, dito isso, declaro oficialmente aberta a sessão de defesa da dissertação de Hugo Severiano, e passo a palavra a você, Hugo. Eu vou avisar quando faltarem 5 minutos para o tempo máximo, está bem? Ok, professora, combinado. Posso começar? Pode começar. Eu vou pedir licença para tirar aqui a câmera, porque onde eu fico, a internet fica mais fraca com o vídeo, tá bom? Sim, pois não, professora. E até bom para evitar, assim, até melhorar a transmissão, né? Tá bom. Então, é importante que apenas o microfone do Hugo se mantenha ligado durante a apresentação, enquanto os demais permaneçam desativados. Obrigada. Pode começar, por favor. Podemos começar. Está ótimo, professora. Em nome da professora Rilva, né, agradecer imensamente a participação dos membros da banca, né, a professora Josilene, a professora Surama, né, imensamente obrigado, né, por essa oportunidade de estar conosco aqui. Bom, vou começar aqui pelo primeiro slide. Eu queria só fazer um pequeno teste, né? Se eu passar para o segundo slide, vocês veem a passagem, porque às vezes... Sim. Então, tá ótimo. Então, o título do projeto, né? Extensão universitária na área da saúde da UFPB, perfil e alinhamento a indicadores de desempenho nacional. O sumário, né, com os principais tópicos do trabalho. Vamos começar por uma introdução, a seguir pela problemática da pesquisa justificativa. Também trataremos da metodologia e, por fim, dos resultados, discussão e conclusão da pesquisa. Nada mais, né, importante do que definir primeiro o objeto de estudo, né, que significa extensão, né, até para pessoas que, porventura, não sejam do meio acadêmico, estejam presentes, são ações da universidade, né, que promovem o contato da comunidade interna de uma instituição de ensino superior com a sua comunidade externa, certo? Com a intenção de transformar a realidade social, intervindo em suas deficiências. Então, quem é que pode propor essas ações de extensão, né? Os proponentes de ação dentro das universidades são, primariamente, docentes e técnicos administrativos do quadro daquela universidade e as suas equipes de apoio, né? Como é que isso é feito, né? Existe uma submissão desses projetos, dessas ações em editais, né? Através dos sistemas institucionais, eles entram em execução, depois passam por monitoramento e avaliação até a sua conclusão. Então,
A primeira foto ilustra bem, né, o professor, o técnico administrativo, cadastrando sua intenção de ação de extensão no sistema da instituição. A foto ao meio, a colocação dos membros das equipes, né, a formação das equipes para a execução dessa ação. E o principal, né, a foto à direita, é justamente quando a equipe vai ao campo, né, o ambiente de execução. Quando é que essas ações ocorrem, né? Através de um cronograma de editais, né, que regimentam, né, as etapas das ações de extensão. Então, extensão, qual seria a importância desse tema, né? Extensão como um pilar universitário, né, dentro da tríade de ensino, pesquisa e extensão, principalmente para a formação discente, né, além de transformação, porque suas ações causam impacto social. É também um processo interdisciplinar, porque favorece o diálogo entre saberes da academia com os saberes da comunidade. Além disso, fortalece políticas públicas, inclusive da área da saúde, que é parte do nosso objeto de estudo. Contexto histórico, né, as ações de extensão se iniciaram lá na Inglaterra, no século XIX, passou-se aos Estados Unidos no início do século XX, com ações de caráter mais privado, né, através de decretos federais que estimulavam ações da indústria do agro americano daquela época, mas aí veio para a América Latina com outra roupagem, né, através do Manifesto de Córdoba, na década de 60, e aí a extensão ganha essa roupagem de incentivadora de políticas públicas, e o Brasil bebeu dessa fonte. Contexto nacional, né, as resoluções, as normativas de extensão, elas vêm se da década de 90, e a resolução em vigência hoje é a resolução CNSS 7, do Conselho Nacional da Educação, que estabelece as diretrizes para a extensão, né? Uma instância muito importante na formação dessa política, né, de formação dessas normas, é o que nós chamamos de FORPROEX, que é um fórum de pró-reitores de extensão. Ele se reúne anualmente e propõe ações, inclusive normas, né, que chegam ao CNE como pareceres e se tornam após resolução. No contexto local, já trazendo aqui para o UFPB, temos uma instância dentro da UFPB, né, responsável pelo fomento de ações de extensão, que é a Pró-Reitoria de Extensão, chamada de PROEX. As nossas ações são classificadas dentro de um rol de 6 tipos: eventos, cursos, projetos, programas, produtos e serviços. E para avaliar as nossas ações, né, foram definidos indicadores de avaliação para extensão dentro do planejamento estratégico da instituição, que é um documento normativo que serve justamente para definir objetivos e metas de suas atividades. Então, é avaliada por meio do alcance de objetivos e metas. E do recorte da UFPB, temos 2 centros muito importantes que foram escolhidos para o nosso objeto de estudo, que é o Centro de Ciências Médicas e o Centro de Ciências da Saúde, né, conforme as siglas. Falaremos mais especificamente nos próximos slides. Aqui é só uma passagem de um último parecer que teve do Conselho Nacional da Educação, que foi aprovado justamente para que fosse levado, né, ao CES, que é o Conselho de Ensino Superior, para a promoção da nossa nova resolução de 2018, né, que está em vigência hoje. Então, mostra todo o histórico do FORPROEX, né, da importância do fórum na formação de políticas dentro do Conselho Nacional da Educação, desde o Plano Nacional de Extensão em 98 até os dias atuais. Então, é uma política que foi nos últimos 20 anos, né? Falando especificamente de onde se encontra o nosso objeto de estudo dentro da instituição, temos, né, os Centros de Ciências Médicas e os Centros de Ciências da Saúde como centros acadêmicos que estão ligados diretamente à reitoria, num rol de 17 centros, né, que abarcam os cursos de graduação e pós-graduação dentro da instituição, certo? Então, o nosso objeto de estudo versa desses 2 centros. Temos aí a caracterização dos centros, né? O CCM hoje tem um curso apenas, que é o curso de medicina, além de 15 especialidades de residência médica. Já o CCS tem 10 cursos de graduação, 11 cursos de pós-graduação e 3 programas de residência, também todos ligados à área da saúde. A problemática, né, a ser discutida no
no trabalho é o desafio de avaliar a extensão, ou seja, persiste no desafio de sistematizar indicadores para avaliação das ações de extensão no Brasil. Existe um consenso ainda, né? Isso, inclusive, está materializado no parecer do Conselho de Ensino Superior do MEC, tá? E aí a justificativa seria que a escolha desses centros, né, que falamos, o CCM e o CCS, se deu pela sua elevada inserção na extensão. Vamos ver isso em números, pessoal, mas é importante dizer que a cada 10 projetos de extensão, né, dentro da UFPB, 4 deles estão inseridos nesses 2 centros. Então, nada mais relevante, né, para ser avaliado. E a investigação buscou fornecer subsídios para aprimorar a gestão baseada em resultados, até para trabalhos futuros, que é um dos meus interesses, porque eu trabalho no CCHSA, que é um outro centro, mas que, balizado nos resultados desse trabalho, isso ensejará um trabalho também de avaliação dos indicadores internos aqui do meu ambiente de trabalho, né? Então, temos como objetivo geral do trabalho, analisar o perfil desses projetos do CCM e do CCE, o recorte temporal de 2018 a 2023 e seu alinhamento, né, à Política Nacional de Extensão, delimitada pelo FORPROEX, e a contribuição do cumprimento de metas do PDI da instituição, da UFPB. Os objetivos específicos seriam identificar os projetos de extensão nas suas áreas temáticas e público atingido, depois caracterizar esses projetos nos indicadores de avaliação do FORPROEX e verificar o alinhamento dos projetos dentro do nosso PDI, certo? O modelo e a abordagem foi uma pesquisa de caráter documental, de abordagem quantitativa, ou seja, nos baseamos mais em números, em dados. O aspecto temporal, utilizamos o ex post facto, né? Ou seja, só após a conclusão das ações é que poderíamos avaliar. Então, por isso a preocupação em deixar um recorte temporal do passado, né, para podermos ter realmente certeza que naquele período todas as ações foram concluídas. Então, foi de 2018 a 2023, com referência ao PDI daquela época, né? Então, fechamos dentro de um recorte temporal de uma execução de um PDI da universidade. O universo nosso é o FPB, as suas ações de extensão, e a nossa amostra são os 2 centros anteriormente citados. As fontes de dados estão dentro dos sistemas integrados de gestão da UFPB, muito conhecido dentro da UFPB, o SIGA-A, que tem registros acadêmicos, o SIGA-RH, que tem registro de pessoal, e mais especificamente o Observatório de Dados da Extensão, que traz dados específicos das ações de extensão, além do PDI, que vamos utilizar para avaliar, né, essas ações. Nas análises de dados, tivemos a estatística descritiva, utilizamos frequências e médias, ou seja, medidas de tendência central, e tratamento de outliers, que vamos explicar mais à frente. Como referenciais de avaliação, vamos usar os indicadores brasileiros de extensão universitária, que são apenas proposições, não se tornaram normas, mas isso adveio justamente do Fórum de Pró-Reitores, né, no Fórum de 2019. Além do Plano de Desenvolvimento Institucional, né, que foi o nosso último PDI concluído, que utiliza a metodologia da administração chamada balança de scorecard. O que essa metodologia diz? Que a gestão estratégica, ou seja, a gestão da alta administração de uma organização, ela tem que ser baseada em dados concretos para que possamos avaliar melhor, não é, as ações e os objetivos da instituição. Então, isso é preconizado no trabalho de ONER 2024. Dentro dos resultados e discussão, temos, né, no primeiro momento, a caracterização institucional, né, nesse gráfico podemos ver nitidamente as barras em amarelo dentro do recorte temporal, no eixo X, de 2018 a 2023, os projetos dentro da UFPB, né, que variavam aí por volta de 500 projetos em 2018, eles subiram a um patamar de 700 projetos em 2023, e temos o recorte percentual dos centros CCM e CCS. Se somarmos as importâncias desses 2 centros, temos por volta de 40%, né, um pouco menos que isso. Como eu tinha falado anteriormente, a cada 10 projetos de extensão, 4 pertencem a esses centros. Então, isso mostra uma participação expressiva desses centros em todos os anos, né? Então, um recorte bem expressivo de projetos.
e o crescimento contínuo de projetos da UFPB, né, que vemos aí uma ascensão, exceto no ano de 2020, por conta da emergência pandêmica, né, os lockdowns, toda a dificuldade de acesso, né, ao meio externo da universidade, as restrições, e isso impactou negativamente a formação de ações, já que as ações de extensão são voltadas à comunidade, ou seja, é um esforço de ação externa à instituição. Se há restrição de movimentação de pessoal, né, e etc., então isso vai impactar negativamente os números, né. Além disso, temos um recorte por área temática, né. Primeiramente, temos aí a definição do recorte na área de saúde, né. Na primeira parte superior da tabela 1, temos os números da UFPB, não é? No recorte aí mediano da tabela 1, temos os dados do CCS e abaixo do CCM, vemos do lado esquerdo as frequências absolutas, ou seja, a quantidade de projetos divididos por áreas temáticas, né? Tanto da UFPB, CCS e CCM, e dentro do recorte temporal de 2018 a 2023. Mas o que chama atenção, para ficar mais fácil a visualização dos dados, são os nossos números do lado direito, que são as frequências relativas, ou seja, os percentuais. Então, fica muito nítido que a UFPB como um todo tem, né, uma participação em projetos na área de saúde que varia entre 27% e 32% do total de projetos na área da saúde, mas quando você vai para o CCS e o CCM, você vê que é muito mais expressivo esse número, né? Natural, porque as áreas, né, dos cursos que estão ligados a esses centros são cursos da área da saúde. Então, as pessoas vão, né, ter essa ação mais voltada para a área da saúde. Entretanto, se formos ver a importância na UFPB da área da saúde, ela inclusive é superior aos projetos na área da educação, que é a sua atividade finalística principal da instituição. Então, ou seja, apesar da UFPB ser uma instituição educacional, os projetos na área da saúde superam na área temática. Então, isso mostra, né, a força dessa área temática dentro da instituição. Então, só resumindo aqui do lado direito, né, mais de 83% dos projetos em todos os anos na área da saúde para o CCS, e o CCM ainda é mais expressivo. E isso levanta uma questão de concentração, que a extensão, ela preconiza a interdisciplinaridade, né, como uma de suas diretrizes. Então, o desafio é estimular a participação de projetos mais interdisciplinares, né, ou seja, trazer os proponentes de projeto para outras áreas a fim de ter proximidade a outros atores sociais, né, a outros públicos que estão fora do seu escopo original, certo? Então, isso está em consonância com a resolução atual do Conselho de Ensino Superior, do MEC, que trata das ações de extensão. Esse gráfico é nada mais do que uma forma visual do que vimos no gráfico anterior, né? Ou seja, a concentração de projetos, tanto do CCS, da figura do lado esquerdo, quanto do CCM, a figura do lado direito, vemos que, para o CCS, uma concentração de mais de 80% dos seus projetos na área da saúde, e do CCM isso chega a um patamar acima até de 90%, né? Então, isso nos baseamos na literatura, né, para embasar esse resultado. Dentre uma das literaturas, Porter e Halfos, de 2009, diz que a diversidade temática é um dos principais indicadores de interdisciplinaridade, permitindo a integração de saberes e a construção de respostas mais amplas a problemas complexos. Além disso, o próprio FORPROEX, né, define a intersetorialidade como princípio central da política nacional de extensão, que preconiza a articulação entre a universidade e os diferentes setores sociais, econômicos e culturais da sociedade. Então, para nós atingirmos esses setores sociais, econômicos e culturais de uma forma mais ampla, é necessário levarmos a outros setores, né, a outras áreas temáticas, e aí, por isso, a importância da interdisciplinaridade. E, por fim, né, Junqueira trata a baixa diversidade temática. Isso pode indicar uma baixa capacidade de firmar parcerias e convênios com instituições externas de áreas distintas, restringindo o potencial de impacto intersetorial das ações de extensão, né?
Então, a importância justamente de mudar esse quadro, né, de trazer os centros para áreas que não são típicas, né, do seu objeto de estudo. Dos resultados dos indicadores do ForProEx, né, agora estamos entrando na seara das políticas nacionais com proposição de indicadores, né. Importante dizer que esses indicadores eles não estão regimentados em resolução, são apenas proposições. E os indicadores que escolhemos são os indicadores que, dentro de um estudo chamado IBEU, o ForProEx indicou, dentro de 17 instituições de ensino superior, aqueles indicadores em que as instituições, né, colocaram como primazia de suas atividades. Então, o primeiro indicador que vamos avaliar é o de participação docente nas ações de extensão, certo? Dentro da UFPB, temos, desde 2018, né, mais de 3 mil docentes, e aí em 2023 chegamos à marca de 3.260. Veja que esse número ele é estável, né? Ou seja, tiveram só 4 docentes a mais dentro do período contratados. Isso, claro, pessoas se aposentam, mas outras são realocadas em processos de concurso, e aí os quadros são renovados, porém a base relativa de número de professores se manteve estável, né? Ou seja, pessoas saem, pessoas entram na instituição, mas o número de docentes se manteve praticamente estável. E na participação de docentes nas atividades de extensão, né, nós temos aí, desculpa, esse aqui é o comparativo institucional, né, ainda não entramos na extensão. Mas no CCS nós temos aí uma participação por volta de 7% de todos os professores da UFPB, dentro do período. Esse número também se manteve estável, e o CCM com metade disso, né, mais ou menos ali por volta de 3,5% a 4% de docentes da UFPB mantidos dentro dos seus quadros. Então, se somarmos os dois centros, temos uma participação por volta de 10% dos docentes. Esse número é importante a gente guardar, gente. A cada 10 professores da UFPB, apenas um faz parte dos quadros do CCM e do CCS, certo? Então, fazendo um comparativo aí dos números absolutos do CCM, CCS e o total institucional, temos aí por volta de 10% de participação de docentes atrelados aos quadros desses centros. Então, vemos que a UFPB tem o seu quadro estável, né, já na participação docente da extensão. Isso se refletiu, ou seja, se eu tenho um quadro estável de quantidade de docentes na instituição, isso se refletiu também na participação desses docentes na extensão. Porém, a UFPB hoje tem por volta da participação de 55%, não é, do seu quadro, ou seja, a cada 10 professores, 5 participam de atividades de extensão. Já o CCS tem um número muito mais elevado, né, chegando aí à marca de 80% em 2021, mas sempre acima de 70% do seu quadro envolvido em atividades de extensão, e o CCM com um valor que também é expressivo, em alguns momentos esteve abaixo da média institucional, mas na média está acima da média institucional de participação docente, certo? Porém, o CCM teve uma queda progressiva nos últimos anos de participação. Quais podem ser as possíveis causas, né? Possivelmente devido à sobrecarga de atividades de ensino clínico, de reorganizações curriculares que ocorreram nos últimos anos, e as limitações de tempo e incentivo institucional. Há ainda o percentual de mais de 50% de engajamento, ou seja, considerável, né? Mas aí uma explicação para a perda de fôlego, vamos dizer assim, em termos de números de proponentes de projetos da qualidade de docentes, tá? Então, só um comparativo aí do período, né, ao início e ao final, a UFPB se manteve estável, o CCS também se manteve estável, mas bem mais expressivo, né, quantidade de docentes, e o CCM deu uma leve queda da sua participação. Já nesse outro gráfico aqui, vamos verificar, né, só fazendo um pequeno resumo, que entre 2018 e 2023, o engajamento docente da extensão esteve estável na UFPB, e o CCS e o CCM teve uma tendência de retração, porém o CCS muito menos do que o CCM, né, que merece atenção. Então, baseado na literatura, vamos embasar esse resultado no trabalho de Santana 2022, que é a percepção de docentes sobre atividades extensionistas
traz a necessidade de maior incentivo político e econômico institucional, né? Através de recursos, apoio administrativo, para que essas ações sejam mais desenvolvidas e sustentadas. Além disso, o Matos, em 2023, né, falou que os professores do curso de medicina relatam sobrecarga, múltiplas atribuições e escassez de tempo para a dedicação de atividades extracurriculares. E o trabalho de Garcia e Silva, de 2011, fala que os docentes de medicina relatam pressões na rotina clínica que limitam sua capacidade de engajamento a outras funções acadêmicas, como a função de extensão. Nesse outro gráfico, né, temos aí, de igual forma, uma figura que traz um retrato mais facilitado, né, da interpretação dos dados da tabela anterior. Então, isso mostra que o número de docentes envolvidos percentualmente no CCS é maior do que o UFPB, e o CCM está à frente da UFPB, exceto em dois momentos, 2020, durante a pandemia, e 2023, né, que é um dado que chama a atenção. Durante a pandemia, os projetos de extensão ligados a áreas da saúde foram impactados, devido à interrupção das atividades presenciais, conforme preconiza Silva, em 2021. O que é que o CCS fez de diferente, né, possivelmente? A utilização de plataformas online, porque os cursos também são da área da saúde, mas isso possibilitou o envolvimento das comunidades e o desenvolvimento de ações mesmo durante a pandemia. Isso pode explicar porque os dados do CCS não tiveram uma diminuição significativa. E aí mostra-se, né, em termos percentuais, ou seja, estamos levando em consideração, né, a ponderação do número de docentes, de proponentes, que é diferente, mas percentualmente o CCS está acima tanto do CCM quanto o valor institucional médio, né? Temos também uma avaliação de público real atingido, né? Também comparando a UFPB com os centros em separado, né? Destacando-se esses números, que é o público real atingido, coloquei como a sigla PRA, vê-se que a UFPB, a priori, teria um número de 3 a 4 vezes maior de público atingido do que as ações dos centros, né? O que me chamou a atenção na época da análise desses dados, e aí eu fui procurar saber o porquê, né, dessa média. E aí descobri que existiam pontos muito fora da curva da distribuição dos dados, né, de público atingido. Então, existem números que fogem à escala da tendência central daquele grupo, né, conforme ilustrado pela figura 7. Um único ponto, né, muito superior, ele vai elevar muito a média institucional, né? Isso não vai refletir o comportamento da maioria dos projetos, que tem público muito menores, né? Então, é por isso que foi feito, né, um tratamento de dados chamado detecção de outliers, ou pontos fora da curva. Necessitaríamos retirar a priori esses dados para detectarmos as medidas, né, do grande grupo de projetos e desconsiderarmos a priori esses projetos que têm um alto impacto, né? E aí vemos que, olhando para o grupo remanescente, ou seja, tirando esses pontos fora da curva, vê-se que a média da UFPB é inferior aos centros, né? Então, a priori, dizemos que no grande número de projetos que sobra, né, depois da retirada desses pontos fora da curva, vemos que os centros têm um público atingido mais expressivo, né? Então, isso é embasado na literatura, né, por Madansky, em 1988, que é possível retirada desses outliers. Mas aí eu não fiquei satisfeito, né? Eu queria saber, se eu tirar esses outliers, será que a minha amostra de dados continua significativa? Então, eu fui, né, e construí uma calculadora de amostra, fiz isso primeiro pela internet, depois eu construí um software, né, em Python, vou falar no final sobre isso, e aí definiu-se que para uma distribuição homogênea de dados, eu precisaria apenas de menos de 200 projetos de extensão para que fosse uma amostra significativa e isso me desse medidas de tendência central, né? E para amostras de distribuição heterogênea, né, por volta de 250 a 300 projetos de extensão. Como eu retirei poucos outliers, como é visto aí de 2018, temos 52
outliers retirados, né, e essa tendência foi até 2022, um acréscimo em 2023, chegando a retirar 131 pontos da distribuição, mas ainda ficou remanescente 843 projetos. Então, se eu comparar esses projetos remanescentes, a quantidade de projetos que eu precisaria para uma amostra significativa, eu tenho talvez 3 ou 4 vezes o número necessário. Então, isso me diz que a minha amostra continua significativa mesmo tirando esses pontos, tá? Então, concluindo a questão do público alcançado, né, vemos que depois da retirada dos outliers, né, existe uma maior escala populacional dentro dos centros em relação ao FPB, ou seja, o público atingido é maior, não é? E a expansão gradual da inserção social. Por quê? Porque no início da série temporal, temos números muito aquém do que temos hoje, em termos de público atingido, né? O CCS com 309 pessoas em 2018, chegando à marca de 673, lá no CCM em 2018, 191, chegando em 2023 com 583 pessoas por projeto, né? Então, bem expressivo esse número e bem além da média institucional, né? Comparando agora por áreas temáticas, né, desculpa, por tipo de projeto, por modalidade, né, considerando o slide de explicação das ações, né, que são divididas, classificadas dentro da UFPB, entre cursos, eventos, prestação de serviço, proposição de produtos, programas, né, vemos a centralidade e a estabilidade da modalidade projeto, né, então, institucionalmente, temos centrado nossos esforços em produzir projetos de extensão, mas existem outras ações, né, dentro do rol de ações que podemos ter, mas vê-se esse comportamento que, inclusive, é idêntico ou muito próximo da UFPB e dos centros, né. Os centros, eles possuem uma concentração além, né, maior do que a UFPB, mas, no cômputo geral, todas se comportam de maneira semelhante. Então, as outras ações de extensão, elas são de bem menor impacto do que a quantidade de projetos que temos, né, dentro dos centros e dentro da própria UFPB em relação às outras modalidades, tá? Agora, indo para os indicadores do PDI, temos o número de bolsas de programas acadêmicos como um dos indicadores escolhidos pela gestão anterior da universidade, com o objetivo de avaliar o fortalecimento do desempenho por meio da proposição de bolsas, né? Então, editais são abertos dentro da PROEX, da Pró-Reitoria, para fomentar, né, as ações de extensão. Então, vê-se que na UFPB, né, dentro do período do PDI anterior, houve um crescimento de 14.000% dessas bolsas, né? Ou seja, mais bolsas, mais incentivo a que os alunos participem das ações de extensão. Vê-se que o CCS foi muito expressivo, o CCM de igual maneira, né, se aproximando, inclusive, de 100% de aumento, né, do número de bolsas, ou seja, a instituição, ela oferta mais bolsas, mas ela oferta 14,5% mais bolsas, né, em 2023, relativo ao início da vigência do PDI, mas o CCS e o CCM aproveitam muito mais, né, essas oportunidades de bolsa, e aí os seus discentes, né, eles conseguem passar em seleções de bolsa, e isso aí mostra, né, o esforço institucional em inserir seus discentes nas ações de extensão. Então, resumindo, o CCM e o CCS superam a meta estabelecida para a instituição. A taxa de curricularização também é um indicador interessante, mas nós não vamos nos ater a ele porque ele se torna não significativo. Mas por que isso, né? Porque o CCM e o CCS têm poucos cursos. Então, a distribuição de valores possíveis dentro desses centros, né, não nos trazem um resultado significativo. Justamente porque o CCM só pode ter resultado de 0% de curricularização e 100%, porque só tem um curso. E a curricularização é justamente a inserção da extensão nos currículos dos cursos. Se eu só tenho um curso, eu só vou conseguir curricularizar em apenas um. O CCS muito parecido, porque temos 10 cursos, então não se torna um indicador expressivo, né? Mas é importante saber que os currículos eles já foram curricularizados, né?
atualmente, então, a partir do final de 2024, os PPCs foram atualizados e esse número já está bem superior, certo? Também temos um número de produtos da extensão registrados nos sistemas da universidade, também não são representativos, justamente porque essa ferramenta ela é subutilizada, né? Então, hoje existe um estímulo, né? A partir desse ano, a ProEx tem incentivado, através dos canais de comunicação, para que os proponentes de projeto comecem a registrar seus produtos, né? Para que a instituição tenha um olhar assim, mais acurado do que está sendo feito. Isso tem que estar registrado nos sistemas para que ela consiga medir, né? Então, veja que os dados não são representativos justamente porque essa ferramenta não é utilizada. O número de ações de internacionalização também não é um indicador representativo para os centros, apesar de ser significativo para a instituição, que cresceu expressivamente dentro do PDI anterior, com mais de 600% no número de ações de internacionalização, porém o CCS e o CCM são centros de ensino. Então essa métrica ela não se aplica muito bem, porque às vezes o esforço de se internacionalizar é mais um esforço institucional como um todo, né, da UFPB. Então, não se torna significativo. Temos também um indicador de ações extensionistas, né, aqui, tratando especificamente da UFPB, existiu um aumento, né, de 11% dentro do período 2018-2023, né, mas o CCM praticamente se manteve constante, né, e o CCS teve um leve aumento também, acompanhando, né, o aumento de ações de extensão da instituição. Mas nenhuma das três instâncias alcançaram as metas do PDI. Além disso, o número de municípios atendidos, vê-se que o CCS e o CCM tiveram resultados aquém da instituição, muito por conta da sua menor capacidade de capilarização de atendimento a municípios. Por quê? Porque os interior, eles têm maior facilidade, né? Existem muitos mais municípios limítrofes dentro de campos do interior do que na capital. Então, isso dificulta a capilarização, ou seja, levar essas ações a outros municípios. Então, vê-se que a UFPB aumentou em 50% o número de municípios atendidos, mas essa tendência não se reflete nos centros que são localizados em João Pessoa, tem dificuldade de capilarização. Então, concluindo o trabalho, né, relativo aos objetivos, vemos a adesão parcial, né, do CCM, do CCS e da UFPB, às diretrizes do FORPROEX e do PDI. A gente viu que alguns indicadores não se adequam, então, por isso, parcialmente, a gente conclui que teve uma adesão, né, indicadores que conseguiram metrificar algumas metas, né. Dos avanços, temos um alto contingente de ações, um alcance social elevado de público real atingido, um engajamento docente significativo do CCM e do CCS e um alto aproveitamento de bolsas desses centros. Os desafios é a reduzida diversidade temática dos centros, ou seja, eles estão muito focados na área da saúde ainda, e o baixo registro de produtos que já está sendo tratado pela gestão atual, né? E dentro das organizações aprendentes, né, trazendo para o tema da pós-graduação, a análise de projetos de extensão é pertinente, pois pode ser visto como um instrumento de aprendizagem organizacional, ou seja, se eu consigo avaliar os projetos de extensão, isso vai me dar um indicativo de se eu atingir ou não as metas, e isso traz como um instrumento de gestão, né? Ou seja, a gestão vai entender quais os esforços ela tem que fazer para atingir aquelas metas que ficaram aquém do previsto, né? As limitações do estudo. Dentro do CCS e CCM, tivemos centralidade das ações, o que limitou a generalização, né? E, além disso, a ausência de dados de participação de que também são proponentes de projetos de extensão, mas que dentro do IBEU não existiam indicadores voltados a servidores técnicos. Isso, para um trabalho futuro, seria muito rico. A concentração de dados de projetos também, porque dentro das ações de extensão existem outras modalidades, como cursos, eventos, só que os indicadores eles são muito focados ainda em projetos, então traz um possível viés de seleção de dados. Os outliers também, né, eles trazem uma limitação pela possível exclusão de projetos de alto impacto.
Então, para aqueles que se destacaram muito em público real atingido, entender, né, e isso seria bom um projeto de forma qualitativa, né, de metodologia qualitativa, para entender melhor, né, esses projetos de alto impacto, e a dependência dos dados nos sistemas que são sujeitos a subregistro e inconsistências, como vimos a questão do registro de produtos, que está aquém do que a universidade produz, né? Não é porque registros de produtos que, de fato, a gente tem poucos produtos, não. A extensão, ela gera muito valor, gera muitos produtos, a instituição, porém, eles não estavam sendo devidamente cadastrados. E isso traz um viés de informação. Uma sugestão de melhora para isso seria a triangulação de dados, né? Ou seja, não se focar apenas no registro de dados de sistemas, mas sim trazer outras fontes desses dados, né, para somar, né, essa questão da quantidade de ações e de produtos que temos efetivados na instituição no período, né? As recomendações para a gestão é ampliar o registro de produtos, isso está já sendo feito agora, né, inclusive. Então, essa é uma recomendação. Um incentivo à extensão no CCM para reforçar políticas de incentivo para equilibrar demandas clínicas às demandas acadêmicas. Além disso, otimizar a distribuição geográfica com ampliação de editais de interiorização, ou seja, já que existe uma dificuldade de levar projetos, se houver um esforço institucional em ampliar as oportunidades de fomento, ou seja, de investimento, para que essas ações alcancem municípios mais distantes, nós vamos ter um impacto social amplificado. Sugestões para pesquisas futuras. Temos a inclusão de variáveis qualitativas em modelos de pesquisa, porque a nossa pesquisa foi puramente quantitativa, e estudos comparativos entre universidades de diferentes países, né, para enriquecer a discussão desses modelos de extensão. Para o encerramento, temos a contribuição do trabalho, fornece base para futuras ações estratégicas, e a conclusão final é que a área da saúde possui um papel central na extensão da UFPB, e o desafio reside na transformação elevada, quantidade e alcance social em maior diversidade temática, que é um dos desafios, e a consolidação de políticas de curricularização e registro de inovação. Só falando rapidamente de dois produtos aqui, né? Um deles é a calculadora que eu fiz no Python, né? Que a gente utilizou para calcular a amostra. E o outro produto seria um software de detecção de outlier, também feito no Python, seria como segundo produto. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho e agradeço a atenção de todos. Obrigado, professora. Agradecemos também a você, Hugo, pela apresentação de sua dissertação e dando continuidade aos trabalhos, passaremos agora à fase de arguição e convido, então, para iniciar essa etapa, a professora Surama, a quem agradeço desde já pela disponibilidade e pelas contribuições desde a qualificação, 8 meses atrás, e pela contribuição valiosa a este momento acadêmico. Por favor, professora. Olá, bom dia a todos. Bom, Hugo, hoje a gente sempre fala, né, que a defesa, né, é um momento mais festivo, acredito eu. Acho que as dores são maiores na qualificação, onde as contribuições, né, as intervenções são maiores. Então, hoje é dia, de certa forma, de celebrar. Então, primeiro vou começar parabenizando pela apresentação, uma apresentação super clara, super segura. Você mostra que domina realmente seu objeto de estudo, isso é muito importante. E, além de dominar, tem paixão por ele, né? Então, isso qualifica, eu acho, ainda mais seu trabalho, porque a gente vê dedicação e vê paixão. Por que você vê paixão? Porque você vê, na prática, o quanto ele é útil e necessário, né? Como você diz na sua fala, né, que a falta de instrumentos e ferramentas para avaliações de extensão tem representado uma limitação no âmbito político quanto institucional, né? Então, essa sua fala, o seu trabalho, ele é muito bem justificado, né? Por que da importância do seu trabalho? Bom, esse seu trabalho, ele está muito bem escrito. O que eu vou falar, sabe, Hugo, agora, eu vou falar enquanto uma simples leitora, mas é uma leitora também
que conhece a extensão, que vive a extensão, né, enquanto assessora de extensão do centro do CCAE, então a gente participa, né, das reuniões da PROEX, então a gente conhece as problemáticas, as necessidades de avaliação e tudo que você trouxe também, né, enquanto limitações, né, dentro da sua pesquisa, são limitações existentes e preocupações muito debatidas dentro da PROEX. Então, o que é que me chama a atenção? Primeiro, assim, em relação à escrita, só tem uma fala que eu fiquei em dúvida, eu vou deixar ela para o final, mas eu vou fazer apenas questionamentos para você, enquanto, como eu falei, quanto uma leitora, que um trabalho ele tem que ser lido de forma que qualquer leitor possa se inteirar daquilo ali. Então, a sua parte, quando você vem falando da história da extensão, está tudo muito bom, da definição, está rico, é gostoso de ler, é uma pessoa que vai ler seu trabalho, que queira saber, né, sobre extensão, essa parte está muito bem escrita, muito bem contemplada, mas tem coisas assim que eu, enquanto leiga, por exemplo, da área da saúde, me questionei, certo? Tipo assim, você falou no seu texto, falou na sua apresentação, né, que falta um reforço das políticas de valorização e incentivo à docência extensionista, né, principalmente no contexto médico assistencial, de modo a equilibrar essas demandas clínicas e acadêmicas. Aí eu me perguntei, que demandas clínicas e acadêmicas são essas? Os professores da área da saúde, eles têm obrigatoriamente também ter horas clínicas? Ou essas horas clínicas algo particular de professores que não têm dedicação exclusiva e acessem a função de médico em um outro trabalho? Então, eu acho que isso me deixou um pouco, sabe, sem entender isso. E quando você fala de incentivo, na sua apresentação você fala aumentar a parte de incentivo, financiamento, né? Mas, assim, mas eu acho que a gente tem que também deixar claro que eu não vi no seu trabalho que um professor coordenador no projeto de extensão, ele tem 12 horas no seu PDI, né? No seu PDI, não, desculpa, no seu plano de trabalho, você pode considerar 12 horas. Então, eu acho um incentivo também a coordenar projeto de extensão, né? Então, essa parte, essa logística dessa distribuição de carga horária e essa falta dessa informação, eu acho que poderia ser colocada, sabe? E melhor esclarecida, sabe? Por quê? Você fala muito, eu sei que você está falando de 2 centros que envolvem, né, a área da saúde. Mas o que diferencia um professor da área da saúde de um outro professor? Será que... Porque como você fala... Eu sei que você está analisando esses 2 centros, eu sei que você está... Mas quando você faz um comparativo com todo, me surgiu essa dúvida, né? Então, eu acho interessante você pontuar essas particularidades, né? Quando também você falou até agora na conclusão final, dessa necessidade de ampliar os municípios, né, que os centros atendem, e vou fazer agora um comparativo entre 2 fatores que você avalia, né? É interessante também dizer que um projeto de extensão ele pode sim ser financiado por agentes externos à universidade. Então, cabe também, né, eu acho que ou a instituição promover esse tipo de informação, incentivar que os professores escutem a sociedade para entender quais são as demandas que a sociedade tem, fazer parcerias com as prefeituras, com o governo do estado. Isso já vem sendo feito em alguns centros, em algumas áreas específicas, e elas podem ser ampliadas. Então, eu acho que isso pode ser uma das recomendações, assim, que a instituição incentive também essa busca de parceria em termos de incentivo financeiro, né, de promover a extensão e entender melhor o que a sociedade precisa e quer. Não só da extensão, mas de pesquisa, sabe? Eu acho que cabe mais à universidade propor essa escuta e a busca da parceria, essa parceria para poder ampliar.
Pois bem, outra coisa também, no 6.6, quando você fala da taxa de curricularização, você fala, né, de 100 de 0 vai para 100% e tal. Assim, o que você acha? Eu acho que caberia um comentário, né? Como é que vai mudar? Será que quando realmente for, né, o que é que vai mudar o cenário da extensão, né, desses centros, né, quando os cursos tiverem feito isso, quando tiver 100% de taxa de curricularização concretizada, será que vai melhorar a extensão como um todo? Ou o cenário, a cara, essa característica de estar muito voltada apenas para a saúde, será que ela vai mudar? Será que ela tem perspectiva de mudança, de ampliar mais também para outras áreas, como a educação propriamente dita? Enfim, eu acho que cabe esse tipo de observação. Aí, agora, no 6.7, aí eu percebo o seguinte, sabe, também, você vai com muito fôlego, aí quando vai chegando nos outros, nos finais, assim, no 2.6, 6.2, você perde um pouco o fôlego. Isso é normal, né? A gente chega no trabalho final, no final a gente vai perdendo um certo fôlego, e aí é nesse final que eu sinto falta, né? Sinto falta de alguns dados, né? No 6.27, né, quando você fala de produtos, são várias coisinhas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, é necessário, seria interessante para o leitor você especificar claramente o que seria produtos. Assim, tipos de produtos, vídeos, documentários, redes sociais, tudo isso é produto, né? Não só livro, não só revistas, cartilhas, manuais, podcast, tudo isso é produto, né? Então, especificar, né? E você também, Hugo, eu percebo a falta da problemática de duas coisas. Você tratou isso muito bem, essa falta do registro dos produtos, que hoje é uma busca, digamos, manual que a PROEX faz através da lida dos relatórios. Não existe nada, nem nada específico quando você vai colocar seu relatório final, que você diga produtos gerados. Isso é uma problemática. Uma outra problemática, quando também, que não fica muito claro para o leitor, quando você fala assim, são mais projetos e eventos, tal. É interessante entender que quando o projeto é cadastrado, ou quando os projetos são cadastrados como projetos, né? As extensões são cadastradas como projeto, e dentro dos projetos, você pode, a partir desse projeto, cadastrar ações, outras ações, né? Eventos, palestras, curso, minicurso, até um curso de aperfeiçoamento de 180 horas. Então, são várias ações dentro do projeto. E eu acho que a problemática do SIG Eventos, né? Que não foi não foi colocada no seu trabalho, porque existe essa notificação de muitos produtos, entre aspas, e eventos e ações, porque o SIG Evento é utilizado, e a utilização do SIG Evento impacta outros pontos analisados, como o público alcançado, não é? Então, o público alcançado foi X. Só que no SIG Eventos, você vê um número de eventos que estão relacionados a ações de extensões que atende um público muito maior, seja ele em apresentações culturais, seja ele em campanhas dentro de uma rede social, que fica até difícil a gente estimar, mas a problemática do SIG Evento, eu acho que tem que ser pontuado. Por quê? Porque também é algo que a PROEX se preocupa, é algo que a PROEX vem trabalhando, vem solicitando que o SIGA fique mais fácil para o cadastro do público externo, para que a gente tenha toda essa configuração, esses dados mais reais, né, do que acontece, do que é a extensão da UFPB. Porque a extensão da UFPB é algo, eu acho que tem que ser muito celebrado, eu acho que ter 50% dos professores envolvidos é muito bom. Assim, a gente vê esse aumento também pela valorização das bolsas, né, que foi equiparada com a bolsa de pesquisa, né? Então, eu vejo que a gente tende a crescer, a crescer
agora com essa curricularização, né, da extensão, enfim, eu acho que é uma área que eu me orgulho muito de fazer parte, né, não só como assessora, mas como professora extensionista. Deixa eu ver mais. Enfim, é basicamente isso, sabe, Hugo? O seu trabalho, como eu falei, os gráficos estão muito bons, as tabelas estão claras de ser lidas. Eu resta só parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A gente sabe que quanto é difícil, né, fazer algo que não deve, que os dados não estão tão claros muitas vezes, mas você fez um bom trabalho e é isso. Então, qualquer contribuição extra que você possa precisar, estou à disposição. Agradecemos à professora Surama pelas considerações, tanto na sua parte bem concreta, né, quanto na reflexiva também. E que trouxe, além das contribuições da qualificação, a sua experiência como assessora de extensão do seu centro, e que eu não tinha mencionado antes. Foram questões muito importantes. Agora passo a palavra à professora Josilene, nossa examinadora do PPGua. Olá, bom dia a todos e todas. Surama, ela é a assessora de extensão de qual campus, qual centro? Eu não entendi bem, só para conhecer do melhor. Do CCAE, que é o Centro de Ciências Aplicadas, lá do Rio Tinto e Mamanguape. Certo, pronto. Eu me lembro da gente conversando na qualificação, pessoalmente, mas não me lembrava exatamente o centro. Então, primeiro, para agradecer, né, a Hugo e a Rilva por nos convidar novamente para participar. É sempre um momento rico. Eu encontrei, né, consegui ser organizada a partir do ano passado para cá, encontrei o que eu tinha sugerido na qualificação e vi que você atendeu praticamente tudo que nós sugerimos, né, tanto eu, professora Surama, né, que discutimos, não foi só sugerir, mas discutir. Então, eu acho extremamente importante isso, porque muitas vezes a gente esquece algumas coisas que foram colocadas, né, e você não esqueceu, né, e você realmente cumpriu. Então, parabéns também pela temática. Eu gosto muito de extensão, desde que eu entrei na universidade, e aí teu trabalho perpassa por alguns momentos também que tem a ver com as minhas participações em extensão. Eu entrei pelo campus de Bananeiras, por Bananeiras, né? E lá era um centro muito pequeno. O primeiro projeto que eu fiz já no ano seguinte que eu entrei, a primeira edital, foi de extensão. E desde lá até aqui, são 22 anos que eu faço projeto de extensão, todas as chamadas, e graças a Deus estive aprovados em todas as chamadas. Então, eu me identifiquei demais com a extensão, e eu vi também sua reflexão sobre a abrangência dos municípios, e depois eu tenho um comentário também sobre isso, que eu acho super importante. Não por acaso, mas ontem saiu o resultado, né, do edital de extensão desse ano, aí eu acabei fazendo um cálculo aqui rápido, que pode estar um pouquinho errado, mas está aproximado, e o CCS teve 21,5% de projetos aprovados, e o CCM 7,6%, por enquanto. Um teve 62 projetos e o outro teve 22. É aproximado meu cálculo, assim, porque foi muito rápido, foi agora de manhã que eu vi o resultado. Mas eu mantenho os números, né, assim, de acordo com aquele que você colocou, e aqui só foi o edital do Probex, não envolve minicurso, não envolve outras ações, mas achei representativo porque continua a tendência que você apresentou, né, nos seus dados coletados. A outra questão eu gosto muito de pesquisa quantitativa, né, então, eu acho que, como pesquisa quantitativa, você cumpriu bastante bem, né, os requisitos né, de fazer várias análises, uma análise histórica, temporal, por um período bem definido, foi onde os critérios foram cumpridos, e os resultados são bem interessantes, sabe? Eu faço parte do Centro de Informática, que é um centro que, historicamente, tanto que agora, pronto, nessa aprovação aqui da gente, a gente teve bem poucos projetos, a gente tem uma participação muito pequena, o meu centro vai muito para a área de projeto de pesquisa e para a produção tecnológica,
desenvolve-se pouco com a extensão. Eu e 2 ou 3 professores que sempre persistimos valorizando a extensão. Uma das coisas que eu vejo, viu, professora Surama também, é como ainda, mesmo com a curricularização da extensão, esses centros, que eu diria que o meu é que são assim mais distantes da extensão, têm dificuldade de compreender o que é extensão. Por acaso, eu também estou, né, na coordenação da engenharia de computação, né, que termina agora em novembro, mas parece que vai ser estendido até dezembro, que a gente não está conseguindo outro coordenador. Quando a gente foi fazer o PPC do curso, rever, né, e reestruturar, os professores, a gente nem concordam, assim, há uma dificuldade em colocar 10% dentro do PPC, das disciplinas, achar as disciplinas adequadas, o conteúdo, sabe? Eles querem, sabe quais as propostas? Fazer uma amostra no final, fazer uma amostra de trabalhos, achando que isso vai caracterizar, mostrar produto tecnológico desenvolvido para qualquer coisa e mostrar ao público, isso vai caracterizar a extensão, e a extensão não é isso, né? Então, eu acho que, assim, enquanto tem centros como os 2 que você focou, tão envolvidos com extensão, né, onde se destaca muito o CCS, eu acho que por ter 10 cursos, né, como você citou, eu nem sabia, e o CCM, acho que você também disse que só tem um, né, que é medicina, então, justamente por ter 10, deve ser por isso que existem mais projetos e uma distribuição mais ampla até de temas, né, dentro ali também daquela classificação que você mostrou. Então, eu acho que a gente, da tecnologia, não consegui ver os números do CT, né, fiquei extremamente curiosa, né, já que em saber mais, né, sobre esse trabalho. Por exemplo, aí eu teria algumas perguntas. Eu não consegui achar um observatório. No Google, eu não achei. Google, quando vai para o link que está na página de notícias da UFPB, que foi criado o Observatório de Dados da Extensão, não achei. O link deu quebrado, né? E aí eu queria saber no quanto esse observatório lhe ajudou, como foi. Eu queria saber mais especificamente. Você cita as suas origens de dados e dá lá os links. Eu queria saber, assim, como você conseguiu mesmo esse banco, todas essas informações? Você teve que pedir para a ProEx, ou como foi isso? Você podia responder logo? Pode responder logo, a gente pode fazer assim um diálogo, não precisa esperar tudo. Tá certo, professora. Eu, inclusive, queria ver se eu conseguia mostrar pelo site antigo, porque atualmente a UFPB renovou, né, a questão do design dos sites, e fez uma proposta mais enxuta, né, mais, assim, compilada, mas ela deixou também abertos os portais anteriores, para que o pessoal pudesse fazer a pesquisa, né, quem já estava habituado. E aí eu não estou conseguindo abrir agora o portal antigo, está dando algum erro, mas existe dentro do portal antigo um link direto ao observatório, e esse observatório ele não tem uma proposta ainda dinâmica, né, ou seja, conforme os dados vão sendo cadastrados nos sistemas, ele migrar diretamente para o observatório, ou seja, ele é alimentado manualmente, periodicamente por uma equipe, né, de profissionais. Mas ele é bastante profícuo, assim, tem bastante dados e comparações, né, relações ponderadas, que é importante porque muitas vezes um centro é pequeno, tem poucos docentes, né, poucos cursos, então a gente tem que saber a participação, ponderando também a quantidade de profissionais que poderiam propor projetos, né, ou seja, o esforço institucional proporcional ao tamanho. Então o observatório ele tem essa preocupação também. Então eu queria, eu consegui abrir, eu te mostro. Não, mas não se preocupe, não. Eu queria saber mesmo o banco de dados mesmo, o nome do projeto, talvez quantidade de bolsas, talvez. E esses dados, quem passou para você foi a ProEx, não, porque a universidade, eu não encontrei nenhum lugar que isso está público, né? Que a gente pode coletar, baixar para uma planilha, ou como foi esse esforço para obter os dados? Sim, no observatório existem vários, compilado de vários dados, né, que a gente tem acesso de público atingido, de áreas temáticas. Então é um portal aberto, né, e ele está no site antigo da ProEx, então a gente consegue acessar ele
só mostra dados abertos. Para quadro de pessoal, eu utilizei o portal aberto do SIG-RH, ou seja, qualquer público externo pode consultar a quantidade de profissionais, né, delimitados por funções de docente, técnico administrativo, terceirizado, você consegue verificar por lá. E os dados relativos à parte acadêmica, de produtos, de projetos, tudo a gente consegue também pelo SIGA aberto, né? Então, eu tive essa preocupação de utilizar apenas dados abertos na pesquisa, né? Por esses portais, principalmente. Ah, tá bom. Então quer dizer que o observatório ele fornece todos esses dados, então, que você conseguiu trabalhar. Não Sim. precisa. Eu já tive trabalhos que eu precisei de dados e que a gente só conseguiu contactando diretamente os órgãos envolvidos, sabe? Ah, Quantitativos também, mas bacana, então. agora, Então, professor, tem o PDI também. Muitos dados que eu coletei de tabelas, eles já estavam explícitos no resultado do PDI, como alguns gráficos que eu coloquei, né? Questão de curricularização, internacionalização. Esses dados foram, pelo menos o institucional da UFPB foi feito pelo PDI, entende? Já ótimo, está lá no próprio documento da instituição, que também é um documento aberto, né? certo. Excelente, melhor, porque aí a gente sabe, assim, agora, como eu não encontrei aqui então, talvez vá estar no ar, né? Tem algumas coisas que estão sendo reformuladas nos sites mesmo, porque segunda-feira, eu era dia do funcionário público, o CIPAC, aliás, o SIGA, eu não conseguia tirar uma histórica acadêmica, né? E como eu sou coordenadora, eu aproveitei na segunda-feira para trabalhar. Então, nessa reformulação, talvez algumas coisas ainda estão difíceis de encontrar, mas é bom saber que isso vai ficar à disposição, porque qualquer pessoa interessada pode acessar, né? Isso é importante demais, ter esse portal completo. Por isso que eu fiquei curiosa justamente pelo seu trabalho, para eu ver mais dados, porque aí eu queria checar, eu uso muito o Observatório de Dados da Graduação como gestor, e agora tem um sistema chamado Sigma, que foi apresentado para a gente, que está muito bom também, que faz as análises, e o dashboard, você vai selecionando tudo. Então, aí eu estava curiosa com o observatório para ver se era um dashboard também. Se você podia selecionar apenas um centro ou dois, ou fazer comparativos, como você disse, né? Mas, assim, o que no seu trabalho me chama a atenção nos seus resultados é a alta participação mesmo do CCS, CCM, né? E e aí tem uma parte lá na página 80 que você fala sobre participação do interior. Eu acho que eu entendi errado. Na sua apresentação, eu tinha ficado com uma dúvida, né? Você fala da abrangência dos projetos para municípios do interior, mas são esses projetos que são do CCS-CCM, né? Porque, na verdade, por exemplo, o primeiro lugar agora em projetos aprovados nesse edital foi do campo lá de Bananeiras, né? Então, justamente por conta do local onde a universidade está no interior, ela consegue abranger mais municípios vizinhos mesmo. E aí eu acho que essa é uma barreira pertinente para se colocar no trabalho, mas muito difícil de se alcançar, sabe? Eu acho que pela distância mesmo física é difícil, porque a gente trabalha muito com alunos que a gente não tem, por exemplo, o CI. Quando eu comecei no CI, que eu entrei lá em 2012, a gente tinha uma van e tinha um carro com motorista. Então, a gente conseguiu fazer parcerias com o centro lá de Bananeiras, né, com a universidade, né, com o campus, e tinha professora parceira lá, e nós saímos daqui na van e íamos capacitar um grupo, formar em tecnologia, um grupo de multiplicadores que depois ministrava os cursos para alunos de ensino médio da região. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir um transporte na UFB, a gente não tem mais essa van no centro, a gente não tem mais nenhum carro à disposição do centro, era uma estrutura anterior à pandemia. Então, eu vejo que essa dificuldade, né, bem colocada de conseguir chegar, né, até o interior da Paraíba é difícil. Agora, existe um edital que aí eu não sei se
se vale específico, que não foi citado, pelo menos eu não vi no trabalho, pode ter passado despercebido, que é o FPB no seu município. O FPB no seu município, não, uma coisa que vale, ela promove que a gente saia só né, daqui da capital e municípios circunvizinhos, e vá até o interior. Então, também os números desse UFPB no seu município, não sei especificamente, porque é um edital separado, né? É projeto de extensão, sim, mas é um edital separado eu já trabalhei com Cabaceiras nesse edital, a gente ganhou 2 anos seguidos o prêmio, porque é uma dificuldade enorme de você trabalhar com qualquer município que seja no interior, mas a gente conseguiu ir lá uma vez e conseguiu continuar o resto do ano com ações à distância. Então, é uma sugestão de como conseguir, né, através, nós fizemos cursos, como a professora Surama disse, existe o projeto, e dentro dele tem os cursos, né, os produtos, né, professora Surama, eu até fiquei mais curiosa, né, que é uma dificuldade muito grande, é uma questão chamada, dentro, assim, do crescimento profissional dos professores, dos docentes, a questão da extensão inovadora, e só faz 2 anos que o CNPq lança projeto não, edital, para bolsas DT, que é bolsas de extensão inovadora, que são pesquisadores que lidam com extensão e que têm os produtos, e aí a professora Surama listou uma série deles, né, que, inclusive, com a minha equipe do projeto Meninas na Ciência da Computação, que é justamente para capacitar meninas em tecnologia, nós desenvolvemos, nós temos um método de ensino, nós registramos as oficinas no YouTube, temos um material didático, mas eu nunca coloquei isso registrei no meu Lattes, por exemplo, e eu nem sei como fazer isso, professora, assim, mais especificamente, para ser mais explícito. Está baixinho a sua fala. A senhora colocou isso no relatório final do seu projeto? Porque tudo isso é produto, né? Tudo isso é produto. Então, é por isso que o Hugo deixou bem claro, existe uma subnotificação muito grande, né, dos projetos de extensão em relação aos produtos. Por isso também a necessidade de deixar claro, sabe, Hugo? Porque, por exemplo, a professora falou sobre o edital, né, que saiu ontem, o resultado. A senhora avaliou, né, professora, e a senhora viu que o do último ponto era justamente, ele perguntava se o projeto, né, visava produzir, né, quais são os produtos, e lá estava, né, eu até registrei aqui no próprio na própria avaliação dos projetos que ele diz, ele está propondo livro, anais, artigos, texto, manual, cartilha, jornal, filmes, vídeos, programa de rádios e TV, partituras. Então, tudo isso estava lá como um ponto a ser avaliado do projeto de extensão para ele ser aprovado, né? Então, muitas vezes o professor desconhece. Então, eu acho que falta informação, sabe? Até mesmo da ProEx, não só estimular primeiro, dizer o que é produto, estimular o registro, estimular para que a gente não seja subnotificado, sabe? Exatamente, professora, isso me chamou a atenção, a sua fala também, e a gente pode ter no relatório final campo específico também para colocar, né, os produtos, porque fica muito difícil para a equipe, que são vocês, os assessores e né, a ProEx mesmo, tirar lá de dentro se teve no texto produto, né, mas se tiver um campo específico vai ficar mais... Eu vou defender a ProEx, professor, isso já foi solicitado para ser, mas aí a galera do TI, né, ele que é responsável para desenvolver isso e adaptar o SIGA-A, é bem lento, assim, né? Eu acho que a gente... então, assim, as solicitações, as necessidades, tudo isso já foi colocado. Agora torcer para que seja colocado em prática, né, o que foi solicitado pela ProEx, pelos outros setores que são responsáveis, né, para que a gente possa ter realmente essa clareza ainda
maior da grandeza da extensão da extensão da UFPB. Eu acho uma grandeza também, eu já fui em congressos nacionais de extensão, no início, eu acho antes, um pouco antes da pandemia, minhas alunas foram para o CB, o Congresso Brasileiro, 2 anos seguidos, Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, a ProEx cedeu ônibus para ir, eu não me lembro se um foi em Salvador e o outro foi em Aracaju, me lembro que elas foram, alunas, no meu caso eram só alunas, mulheres, foram para 2 congressos. Depois, esses últimos anos, eu procurei pelo CB, eu não achei, porque eu acho que para o aluno é muito bom conhecer a comunidade, os outros tipos de projetos que existem, né? E também outra lacuna que existe, que eu vejo, e do MEC, é sobre o edital PROEX. Em 2016, a gente teve um edital, uma proposta aprovada no PROEX, que é nacional do MEC, e o que trouxe essa proposta? Ela trouxe um crescimento naquele ano, eu consegui ter 10 bolsas, 10 alunos com bolsa. Tinha um tempo, né, professora Surama, que eu tinha 2 bolsas, e a minha colega desenvolvemos juntos o projeto e o grupo, a gente tinha 4, então a gente já tinha 4 alunos, hoje cada projeto só tem uma bolsa. E a gente tem 9 voluntários, e uma bolsista. Mas o edital do MEC, ele concedia auxílio financeiro, então a gente conseguiu comprar 8 notebooks, a gente conseguiu comprar mobiliar o nosso laboratório, que não existia, na época a professora Bernardina também do desktops, que ela era vice-reitora, então, assim, é através de muito esforço que a extensão se organiza, né, então, realmente, eu acho uma pena que esse edital ProEx, que era o único meio, assim, que a gente não tiver uma parceria com empresas, a gente tem de conseguir algum recurso para pagar bolsa, para ter, principalmente bolsa para aluno, que é quem move, né, a gente lidera, mas quem faz mesmo acontecer são alunos e alunas, então, eu acho assim, tudo isso que eu comento é porque está muito ligado, né, com os achados do seu trabalho, não é? Eu fiquei extremamente também, assim, curiosa, né, de fazer, por exemplo, uma nuvem, de ver, né, uma nuvem de palavras dos temas, por exemplo, do CCS, acho que por curso, né, se aí tá, eu não sei se divide por curso ou por departamento, né, mas do CCS, para entender em que o CCS, né, subdivide os seus projetos de extensão, e o CCM, em que mais atua, né? Então, curiosa, eu estou para a universidade inteira, mas focando no seu trabalho, né, instiga a gente a pensar a extensão de forma mais institucionalizada, porque é isso que eu vejo que ainda poucos docentes se envolvem. E outra coisa que aí você fala de bolsa no geral, mas não sei se tem a informação de relativamente assim a bolsas, se no observatório teria como ou nas coletas de dados, como é a distribuição de bolsas por centro, né? Por esses centros. Assim, usualmente, o que eu queria saber era quantos bolsistas e quantos voluntários têm envolvidos entre os alunos, né, em cada ação. Como é essa distribuição, né? Assim, porque aqui no CI eu tenho muito mais, eu tenho um bolsista só e 9 voluntários, por exemplo. Sempre acontece assim os cursos. Não sei se você observou alguma coisa assim, né? E é isso, assim. Como extensão, eu acho que o trabalho está muito bom. Acho que vocês deveriam apresentar ou enviar, né, para a Bernardina, porque eu acho que valoriza bastante esse tipo de estudo, né, valoriza muito a institucionalização da extensão, né, que tem sido tão difícil, pelo menos no meu centro, que é tão distante da extensão. Eu caracterizo assim, como um centro que ainda não sabe bem o que é extensão, né, e aí tem a questão da gente também ficar em Mangabeira, né, que faz ficar um pouco mais distante dali do núcleo do que acontece na universidade, então, todos participamos pouco, né, e os que se excluem mais, né, de palestras, de informações, de fóruns, sobre o que é mesmo a extensão e como ela é importante para a universidade. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho, né,
Não tenho, todos os comentários que eu tinha para fazer, eu já fiz aqui, né, então, é isso. Obrigada, professora Riva e professor Hugo, e a todos e todas. Obrigada, professora Josilene, por sua contribuição, e achei, assim, o UFPB no seu município, a gente tem que comentar essa questão, né? Eu não sei se ficou bem pontuado na dissertação de Hugo. E agora eu passo a palavra para você, Hugo, para que você responda tanto algumas questões da professora Surama anteriormente, quanto as da professora Josilene. Tá ótimo. Antes de mais nada, agradecer a professora Surama e a professora Josilene, né, pela gentileza. Os pontos aqui anotei, né, para fazer as verificações no trabalho. Dizer assim que, fazendo uma defesa da instituição, né, como eu falei algumas vezes na apresentação, existe um esforço institucional muito grande e recente. E, inclusive, como eu estou me baseando em eventos que já aconteceram, né, ou seja, pela aquela metodologia ex post facto, isso muitas vezes não retrata o que acontece agora no momento, né? Porque a gente realmente teve que se basear num PDI que acabou de ser concluído há pouco tempo, e aí, só assim, atualizando, né? Muito do que a gente vem propondo, a universidade, inclusive, já incorporou aos seus processos, né? E existe, inclusive, um indicador no novo PDI em relação à participação docente nos projetos, que não existia no PDI anterior. Então, isso mostra que a ProEx está antenada, né? Então, a professora Bernardina faz um trabalho excelente. E, assim, eu acho que em relação a alguns pontos, muito baseado no que está acontecendo no momento, teve muitas transformações, realmente, né? Na questão da extensão. Em relação a alguns pontos, né? Eu peço até desculpa, eu estou no celular porque o computador acabou descarregando aqui durante a questão da apreciação pela banca, mas aí eu vou seguindo aqui alguns pontos, como a professora Surama falou, da questão de falar melhor sobre os produtos, né, professor? O que seriam esses produtos? Eu vou separar uma parte da fundamentação, falar sobre isso, em relação aos SIG eventos, né, que realmente as ações não foram levadas em consideração. É importante realmente citar. Eu acho que eu talvez tenha focado muito na questão do escopo dos indicadores, né? Ou seja, eu foquei tanto na questão do PDI e dos indicadores do Forprex, que às vezes a gente esquece de detalhes in loco que poderiam ser postos, né, como um capítulo à parte. Realmente, o SIG Eventos, ele é uma plataforma muito utilizada, né, pela extensão, mas ele não é contabilizado nos relatórios, né? Porque é uma plataforma que não está estabelecida conforme a ProEx precisa, né? Porque ela precisa de um sistema que traga para ela relatórios, né, eficientes da extensão, baseados nos editais, que são os editais de fomento, e muitas vezes as ações são independentes, então até para ela conseguir separar fica difícil, né? Então, realmente é um capítulo que eu acho que é importante também adicionar, professora. Eu vou ter esse cuidado. Em relação às bolsas de extensão terem sido equiparadas às de pesquisa, eu acho que também é um ponto, né, que eu não tratei na dissertação, porque justamente isso pode ter sido um impacto positivo, né, dentro da quantidade de docentes envolvidos, né, de discentes, e de projetos, né? Porque naturalmente houve um incentivo financeiro, né? E isso aí é um dos fatores que impactam, né? Na produção da extensão. Sobre o edital UFPB no seu município, realmente não houve uma expressa, né, detalhamento desse edital, que é um esforço institucional já há bastante tempo, né? Que a UFPB reserva a parcela do seu fomento, né? Do financiamento desses projetos para esse edital, que é voltado justamente
com impacto para interiorização, né? Realmente acho que cabe também uma parte para descrevê-lo. Existem outros editais, inclusive o Probex é um edital maior, né? Que ele não prevê isso como obrigatoriedade, mas o FPB no seu município tem essa conexão, né? E aí, em relação àquela questão da interiorização, realmente esse é um esforço da UFPB, né? É inegável. Para se avançar, eu creio que uma sugestão seria justamente ter algo previsto em outros editais, né? Para essa questão da interiorização, que talvez fosse um incentivo a mais. E a característica, pelo menos aqui de Bananeiras, né? Que eu acho que tem coisas que é difícil avaliar quantitativamente. Talvez um ensaio qualitativo nos trouxesse mais riqueza. Como, por exemplo, Bananeiras, ele tem, eu acho que 6 municípios limítrofes, né? Numa área muito pequena. Então, isso facilita a logística, né? O pessoal está se mobilizando para os municípios para atuar em ações. Eu acho, assim, ao meu ver, seria mais dificultado em João Pessoa por conta da área, né? Então, para você sair da universidade, né, se deslocar para, sei lá, Santa Rita, para municípios mais distantes, muitas vezes fica dificultado. Aqui a gente, 2 quilômetros de distância, a gente já está em outro município. E são muitos municípios limítrofes. Eu acho que isso facilita as parcerias, né? Então, acho que eu vou também, né, falar a professora Surama e a professora Josilene, vou tratar desse tema também específico, da falta de informação sobre produtos, né? Realmente, professora Surama, também vou defender a ProEx. Existe um estímulo da ProEx sobre isso, né? Até do ano passado para cá, né? De estar estimulando via canais. A gente tem um grupo no WhatsApp dos assessores, né? Onde está sempre sendo lembrado, o pessoal está estimulando dentro de seus centros desses produtos, né? Para justamente facilitar esse trabalho que a ProEx antes fazia, mas era assim no olho mesmo, né? Em termos de relatórios, justamente também do Enex, né? Que tem a proposição de resumos dos projetos. Então, a ProEx fazia esse trabalho, né? Olhando os documentos e contabilizando. Então, era uma coisa muito dificultada, muito melhor hoje, até para facilitar a transparência desses dados, que eles estejam realmente devidamente cadastrados no CIGA. E além disso, professora Josilene, realmente, não vem de palavras, eu acho que é possível fazer sim. Existe uma ferramenta, né, que pode facilitar para a gente inserir esse resultado, e justamente baseado em textos, né, tanto do Enex, dos resumos, quanto da proposição de projetos. Dentro dos centros a gente pode compilar isso num único PDF, e a ferramenta conta, né? Faz uma contagem de palavras e aí fica tematizado aquelas palavras que mais se repetem, talvez mostre uma tendência das subtemáticas, né? Por exemplo, dentro da área da saúde, o que realmente dentro da área da saúde está se contabilizando mais, né? Em termos de ações, o que mais é tratado. Então, também eu posso estar colocando na dissertação. Hugo, só com licença, só para contrapor. Mas veja, você vai combinar com a sua orientadora isso. O que eu acho Desculpa. mais importante no contexto é mais colocar a questão do edital do Probex, o FPB no seu município, porque é uma das ferramentas que a Proeste usa para adentrar, né, o interior da Paraíba, sabe? Essa nuvem não é essencial para o seu trabalho agora, até porque teria que fazer alguma interpretação e tudo, e aí não sei se aí tem tempo hábil, se é porque você vai começando a falar, né, e vai despertando ideias, mas e isso é um volume, né, porque vai ter todos os anos, aí dá para trabalhar só os títulos e as palavras-chave, mas depois dá também para trabalhar o conteúdo, então outro trabalho, dá até para publicar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é mais o trabalho, são ideias para conhecer melhor como que se caracteriza cada tipo de projeto por área, né? Tem as 10 áreas temáticas lá, também poderia ser por aí, assim, não se preocupe muito agora com isso, quer dizer, combine com a professora Riva, que ela é a sua orientadora que sabe, tá, viu? São ideias que vão surgindo quando a gente vê o trabalho, isso é natural, viu?
aproveitando, em relação aos SIG Eventos, também não tem necessidade também, você não vai fazer mais agora uma análise do SIG Evento, primeiro que a gente até fala, né, que o SIG Evento é a terra sem dono, né? Então, porque qualquer um pode, você não tem um nome de quem abriu o evento, enfim, ela é um lugar que realmente ela não é muito confiável. O que é que você deveria colocar que não vai demandar muito tempo é falar dessa problemática, entendeu? Dizer o que é o SIG Evento, dizer por que os professores preferem, por que existe essa problemática, entendeu? E, sim, nesse sentido, não analisar o SIG Evento. Primeiro que não tem tempo, nem cabe, porque ela não é uma ferramenta, um local, uma fonte, entre aspas, muitas aspas, confiável, né? E, então, assim, é só pontuar a problemática. Pontuar e deixar claro para o leitor, sempre é isso, né? A gente está escrevendo algo para o leitor e a gente tem que deixar, quanto mais real, né, a situação que a gente tá discutindo, analisando, estudando, melhor. Então, é isso, por isso que realmente eu acho que esse tipo de coisa não é, não tem que discutir, não, tem que ter. Tem que ter citar isto e analisar, não analisar os 5 eventos, mas a dizer que existe essa problemática, né? É isso. Bacana, professora. Uma dúvida, professora Surama, que eu fiquei aqui em relação à curricularização, né? Você acha que eu poderia, por exemplo, colocar essa problemática da curricularização na limitação do estudo também, sobre a questão de, por exemplo, qual o impacto que a curricularização traria nos cursos? Se realmente isso vai ser efetivo, essa política, seria mais ou menos nesse sentido, né? Você poderia colocar, trazer o que é que ela pretende, né? Assim, o que é que as pessoas... Por que ela foi criada, o que é que se pretende com ela, né? Fazer essa análise, né? E trazer também um olhar, até pode... eu sei que não é qualitativo o seu trabalho, mas trazer alguma fala da PROEX em relação a essa perspectiva, né, de valorização, ampliação da extensão. Eu acho que caberia uma coisa rápida, pequena, mas dá para trazer essa problemática sem também se aprofundar demais, sabe, Hugo? Dizer por que ela foi criada, você já falou de certa forma, mas trazer isso e trazer com alguma perspectiva, né, de mudança da realidade da extensão dentro dos centros e dentro da UFPB como um todo. Só isso. Coisas, entre aspas, simples de se fazer. A gente diz que é simples, aí leva algumas horas, né? Mas nada é simples. Tá bom, professora. Eu agradeço demais, viu, as contribuições. Eu anotei aqui tudo direitinho. Vou passar a professora Hilda. Por gentileza, eu agradeço também, viu? Então, agora, eu proponho uma mudança aqui na nossa próxima fase, né? Finalizadas as etapas de exposição e arguição, porque é de praxe, né, que a banca se reúna em ambiente reservado para deliberar sobre o resultado final. Isso nas defesas que temos feito cada vez mais frequentemente, né, por videoconferência, muitas vezes a gente pede para que os membros da banca, né, fiquem apenas sem o mestrando e também as pessoas que estão assistindo, para tentar reproduzir o modelo presencial, né, em que a banca se retira da sala. Mas essa prática muitas vezes interrompe, né, a gravação oficial, causa uma descontinuidade do registro e pode gerar também uma instabilidade técnica, né, ou perda até de participantes. Então, eu proponho adotar a deliberação em ambiente reservado, mas por meio, né, de outros canais. Então, eu enviei para a professora Josilene, que já leu, e enviei também para a professora Surama por meio do correio eletrônico, certo? No seu e-mail, professora, se puder acessar agora, eu enviei
o pedido do seu parecer, mas já antecipei um esboço da ata para suas considerações, e aí você poderia responder por e-mail, e também posso até aqui colocar como compartilhamento a ata, enquanto a professora Surama... Eu estou aqui no celular, eu vou abrir Sei. aqui no Se não for, computador. é porque eu não tinha o seu... Meu WhatsApp? Eu acabei não... Eu pedi a Hugo, mas agora parece que ele está offline, né, do WhatsApp, então Deixa ele... eu olhar, mas eu consigo aqui, olha, entrar rápido. Ok. Eu até acrescentei mais algum ponto, que eu vou ler aqui. Está compartilhado? Vocês leem aqui? Sim. Hugo, poderia responder se está compartilhado aqui o esboço da nossa ata? Desculpa, sim, professora, eu encaminhei, inclusive, o contato da professora Surama, viu, professora? Sim, sim. Não, sim. mas eu já abri. Eu já abri aqui. Tá ótimo. Em outras defesas por videoconferência, a gente assim perdeu a continuidade, aí desliga a gravação, e aí perde também o registro, né, da defesa. Então, já na última defesa que aconteceu, a gente fez dessa maneira, e assim, fluiu bem, né, e a gente mantém uma forma, digamos assim, alternativa e aceitável também de deliberação, né? Ou melhor, de deliberação. Então, aqui eu coloquei, aqui compartilhada, aqui o esboço da ata, coloquei tudo que é de praxe e é solicitado pelo nosso programa, só que eu antecipei aqui, falta ainda o parecer da professora. Vou responder de forma muito bem sucinta, tá? Sucinta. Só o nome, só o aprove, só para deixar registrado. Tá certo, ok, sim. Obrigada, professora. E eu poderia ter falado antes com vocês, mas me passou assim, percebido. Mas vai dar certo. Então, aqui eu já vou antecipar. Pronto, eu já respondi de forma muito... Obrigada, professora. Então, bem, nós concluímos, então, a deliberação e, retomando aqui nossa fala, a banca examinadora decidiu que a sua dissertação está aprovada, Hugo, considerando que foram atendidos os requisitos exigidos, né, para a obtenção do título de mestre em organização, em gestão de organizações aprendentes. Eu sempre me confundo um pouco. Pela Universidade Federal da Paraíba. Então, em nome do PPGoa e da UFPB, eu parabenizo o Hugo, o novo mestre, por seu empenho, pela relevância acadêmica e institucional do trabalho e pela contribuição à reflexão sobre a extensão universitária e sua interface, né, com os indicadores de desempenho e de desenvolvimento organizacional. Eu só vou colocar aqui alguns itens recomendados, né, que acataremos, sim, professora Josilene. Então, coloquei essa questão de reformular o que foi considerado sobre a necessidade específica dos docentes da área da saúde, CCM e CCS, como foi escrito, a questão do maior incentivo que seria necessário, por que razão haveria uma demanda especial, né? E considerando que o próprio PDI, como enfatizou a professora Surama, já confere 12 horas, né, na carga horária dos docentes. Então, isso aí a gente vai reformular. Eu entendi perfeitamente o que a professora Surama expressou, e refletir também sobre o que a curricularização poderá mudar nos indicadores da extensão, não nos indicadores, né, mas eu acho que nos resultados da extensão. E desenvolver de forma mais detalhada a consideração aos produtos da dissertação, né, considerando a grande diversidade dessas possibilidades,
da produção técnico-tecnológica e o incentivo que já existe na ProEx quanto a essa produção. E especificar mais claramente na seção de métodos como é feito o acesso público ao Observatório da Extensão da UFPB. Além disso, faltou o quinto ponto aqui, que é o que a professora Josilene colocou pertinentemente, que você, Hugo, mencionou que há poucos projetos realizados nos outros municípios, além de João Pessoa. Aí a professora Josilene chamou a atenção para um projeto paralelo, aliás, para um programa, né? Paralelo, um edital paralelo do UFPB no seu município. Eu acho que deveria ser, né, adequadamente expresso no nosso trabalho, certo? Então, eu retomo aqui a nossa. Eu ainda vou passar para você, para algumas, se você quiser. Afinal, você é que é o dono da defesa, né, Hugo? Eu agradeço, sinceramente, a cada membro, as duas professoras da banca, pela valiosa colaboração, a equipe do programa, né, pelo apoio técnico, e agradeço também aos presentes, vários mestrandos, né, do PPGoa e do ProSaúde, que acompanharam a defesa, reafirmando, né, o compromisso da nossa universidade com a qualidade, com a transparência, né, dos nossos processos de formação na pós-graduação. Nada mais havendo a tratar, a não ser, né, elogiar o desempenho e o compromisso de Hugo, a sua forma minuciosa, né, metódica de trabalhar. Eu acho que, assim, isso ajudou muito no andamento do projeto e do trabalho, digamos assim, a despeito de algumas questões que surgiram, né, no meio do percurso. Mas antes de declarar encerrada, eu ainda passo a palavra a Hugo para as suas palavras finais. Obrigado, professora. Primeiramente, agradecer à banca, né, assim, a professora Josilene e a professora Surama, sempre muito acessíveis, né, a gente sabe da correria, do dia a dia, da academia, como é, então, ter parado para nos escutar, nos ajudar, foi assim, eu sou eternamente agradecido, né, a professora Riva também, nem se fala, né, professora, junto com meus familiares que estão aqui, é um agradecimento que eu queria fazer conjunto, porque foram muitos desafios, inclusive de ordem pessoal, né, desde o final do ano passado, então eu queria reservar isso a essas pessoas de coração, né? Meus pais estão aqui, familiares, amigos, então agradecer pela força, pelo suporte, né? Sem esse apoio que a gente tem, às vezes a gente não consegue, né? A gente precisa das pessoas para estar alcançando, né, nossos objetivos, então, né? Que seria de mim, né? E agradecer à professora porque sempre esteve comigo, assim, sempre me ajudou, sempre que eu perguntava as coisas, muito solícito, então, professor, eu levo para a vida, viu? Eterna gratidão, tá bom? E um abraço a todos, aos que também participam. Então, finalizando agora com mais um mestre, né, pelo nosso programa. Também eu quero aqui considerar a presença do seu Valdemiro, com quem falei logo no início aqui da nossa sessão, e da sua mãe também, que deve estar aqui, não é, Hugo? E, então, encerro, não é nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão pública de defesa. Parabéns, Hugo, obrigada à banca e aos demais presentes, e sucesso, Hugo, nas novas etapas de sua trajetória acadêmica e profissional. Eu sugiro que a gente agora abra a câmera, quem puder, e tirar uma foto, né? Porque senão o mestre... Por favor, eu posso também tirar aqui uma. Senão ele vai ficar frustrado, né? Sim, é mesmo, bem lembrado, bem lembrado. Já vai para as redes sociais aí. Eu já tinha tirado uma para enviar para ele deixar registrado. Sim. Eu também tirei logo da capa, assim, no início. Espera aí, deixa eu tirar a minha, por favor. Obrigado, gente. Hugo, falta você. Aí. Eu estou aqui, ó. Tá aparecendo? Ok. Eu tirei para você, Hugo. Então,
Boa tarde, já é boa tarde, ainda não é boa tarde, né? Terminamos às 11h40, e assim me despeço de todos vocês, muito grata, e até, então, a próxima bancada do nosso programa. Obrigada a todos e todas. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Até mais. Tchau. Tem duas no carro já. Tchau.